Olá, meus irmãos, graça e paz, mais um vídeo para o nosso canal. Hoje mais um tema muito forte aqui que nós vamos trazer. Minha esposa, claro, vai estar trazendo para você, mas antes vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus para tomar toda a direção, né? Porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor, né? Nada é nos dado se não for pelo Senhor. Amém? Vamos orar, querido Deus e eterno Pai. Mais uma vez nós entramos na Tua presença. Queremos pedir perdão aos nossos pecados, nossas falhas. Pai, toma o primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero também deixar um abraço para você que está chegando ao nosso canal, você que é de todo o Brasil, né? Tem muita gente com a gente aqui. Queremos agradecer a todos vocês pelo carinho, né? Pela participação. E pedimos a você que venha compartilhar esse vídeo com mais um. Amém? Amém. Hoje a gente vai falar sobre o banquete, né, do rei Belsazar e a mão misteriosa, né? Um tema muito intrigante, né? E também muito interessante, né? Que vem provando pra gente que não devemos misturar, né, Márcio? Coisas santas, né, com coisas imundas. Verdade. Né? Muito forte, muito polêmico, mas porém está aqui na palavra do Senhor, né? Verdade. Daniel, capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, né, o pai dele, o rei, né, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante do rei, e os seus pensamentos e turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos se bateram um no outro, né? Imagine a cena, né, Márcio? Forte, né? Ele já conhecia a história, né? O pai dele já tinha, né, passado por tantas coisas ali com Daniel. Ele já sabia que aquilo que ele estava pegando pertencia à casa do Senhor. Ele já sabia quem era o rei dos reis, que era Deus, né? E Senhor dos senhores. Ele foi criado sabendo daquilo tudo. E mesmo assim, ele encheu a cara de vinho e quis brincar com aquilo que não pertencia, ele estava guardado. O pai dele pegou na casa do Senhor, né? E ele quis fazer ali oferendas a outros deuses. O vaso que estava na casa do Senhor, para ficar ali diante de quê? Deus de ouros, Deus de pratas, Deus de cobre, Deus de ferro, madeira e pedra. Está bem claro aqui na palavra do Senhor, né? E vai vir a consequência, né? Vai vir a consequência. E
E ele viu que agora não tinha mais como voltar atrás, né, Márcio? Ele tinha botado a mão onde não era para ele botar a mão. Ele tinha mexido em algo que não era para ele mexer. E agora vai vir a consequência. Aqui no versículo 7. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos e os caldeus e os adivinhadores. Então, quando o homem está numa situação, Márcio, um beco sem saída, né? Um beco sem saída. Aí tá ali, tá tudo complicado para ele, não tá entendendo nada, né? Tá sem direção, não tá sendo guiado por Deus. Então, o que acontece? Aí ele viu que ele tinha acontecido algo errado ali, estava diferente. Que mão é essa? Da onde que é essa mão? Os deuses dele tá bem claro aqui. Ouro, prata, imóvel, né? A palavra é imóvel, não se movia. E o que está acontecendo que está movimentando? Nosso Deus é diferente. Algo diferente, né? O nosso Deus é um Deus de movimento. É um Deus que faz acontecer. É um Deus que cria. E ele pegou, se preocupou, né? Se preocupou porque ele estava vendo que ali era algo sobrenatural. Ele não estava acostumado a lidar com Deus sobrenatural. Daniel já conhecia, o pai dele já conhecia. Sim. E ele não tinha conhecido, ele teve uma experiência e agora ele vai entender um pouquinho aonde que ele colocou a mão dele, né? E deu a ordem, ele deu a ordem sendo rei, e é aquilo, né? Quando você dá uma ordem, quando você toma uma atitude errada, a consequência vem. É verdade. Aí a consequência não vai ficar barato, não vai ficar barato para ele. E ordenou o rei com força e começou a procurar, né? Já viu aquelas pessoas? Há poucos dias, alguém até me falou sobre isso. Eu fiquei olhando, observando, né? A mente da pessoa, né? Pessoas cristãs, pessoas que conhecem a palavra de Deus e procurando outros deuses, mas a gente também tem que respeitar, né, Márcio? Não é por força nem por violência. Então você tem que respeitar, você tem que dar o quê? Se a pessoa te perguntou um conselho, você dá o conselho, né? Você dá a direção. Mas aí ela escolhe a direção. O rei Belsazar, ele escolheu o pior. Ele escolheu o mau caminho, né? É igual a mulher de Ló. Ló foi para frente com as filhas. A mulher escolheu olhar para trás, né? E ela pagou o quê? Com a vida. Belsazar vai pagar também. Vai colher o que ele plantou. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao seu pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então, ele viu que as coisas já não estavam muito boas, então quis dar presente, quis comprar, quis agir. Ele ficou preocupado, né? O que ele tinha ali era o quê? Ouro, prata, pedra preciosa, riqueza. Mas tem um aí que não se vende, né, Márcio? Tem um que não se vende, né? Que não pode ser comprado, porque criou tudo. Que criou o ouro, criou a prata, por que ele vai querer ouro e prata? É dele. Ele que fez. Ele não precisa disso. Ele nunca se vende, ele é incorruptível. E tinha também ali no meio deles, tinha um homem de Deus também que não se vendia, que nunca tinha se vendido. Um homem fiel, um homem honesto. Era Daniel. Vai entrar em cena daqui a pouco. E aqui ele começou a procurar, né? Vamos procurar, vamos achar alguém para me ajudar, porque eu acho que eu estou numa encrenca. Entrei numa encrenca. E vamos ver que tô querendo sair dessa encrenca. Vamos ver se eu consigo sair fora dessa encrenca. Começou a procurar para todo lado. Aí a mãe já sabia. Tem um homem aí que não está corrompido. Não está misturado nesses banquetes, que nunca se misturou em banquete. Ela conhecia, né? Daniel. Vamos ver aqui a história de Daniel, né? Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Por quê? Ele
estava na direção, não estava com Deus vivo. Uhum. Quem que vai poder conhecer Deus vivo? Falar do Deus vivo? Quem conhece Ele, quem anda com Ele. Uhum. Quem anda com você, conhece quem você é, né? E Deus conhece quem você é. Senhor, eu sei que Tu me sondas, me conhece, o meu assentar, o meu deitar, o meu acordar, Ele te sonda. Então Ele te conhece. Quem anda com você, conhece você um pouco, né? 100% só quem te conhece é Deus. Mas tinha um homem aqui que andava com Deus, um homem diferente, um homem especial. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, ficou nervoso, ficou preocupado porque os que estavam ali com ele, Márcio, tinha um bocado de mal com ele, ninguém sabia nada, estava tudo atrapalhado. Pois é. Estava atrapalhado, estava querendo ganhar bastante ouro, já andava cheio de ouro ali, né? Uhum. Eu também vou ver se eu ganho alguma coisa aí, mas não estava conseguindo ler nada, estava só lendo mentira. Falando mentira, o Belsazar percebeu que era só enganação, né? Que quando a pessoa chega numa situação que é só para Deus, é só para Deus. O homem não pode fazer nada. A sua família não pode fazer nada. A justiça não pode fazer nada. Aí chega aquele momento, só Deus. Então chegou esse momento para o rei, né? E seus grandes estavam sobressaltados. Então estava todo mundo nervoso. Ali a cena foi forte. Quem estava junto com ele naquela bagunça, né? Como diz o outro, né? Quem anda com pouco, farelo come, né? Quem estava tomando as taças ali da casa de Deus, um aviso que eu vou dar para você, vaso. Se você pertence ao Senhor, você é santificado ao Senhor, vigia. Você é de Deus. Você é separado. Santifique-se. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Você é vaso de Deus. Você é separado para a casa de Deus. Não se mistura com o quê? Com as coisas impuras. Né? É verdade. Deus é santo. Aqui no versículo 5:10, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha, né, a rainha mãe, e disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturba os teus pensamentos. Né? Ela tentou acalmar ele. Que sempre quando o rei ficava nervoso, o Nabucodonosor, Daniel ia lá e ia dando tempo para ele, né? Deus conhecia o coração do Nabucodonosor. E Deus conhecia o coração do filho dele, né? Deus conhece tudo. E ela achou que ia ter esperança, né? Ia ter esperança, ia ter perdão. Nem mude teu semblante, porque ele viu que, como o povo fala por aí, né? O negócio estava sério. A situação estava séria. Ele viu que... E o semblante dele caiu na hora, passou do ponto. Que ali não estava de brincadeira, que ele nunca viu aquilo, mas foi algo inédito, né? Uma cena inédita. Pensou? Uma cena inédita. Ele fez pior do que o pai inédita. dele, né? Há no teu reino um homem, a rainha falou para ele, que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, eu constituí o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Né? Então é assim, né? Quando o homem se encontra numa situação, né, Márcio? Que não tem mais saída, ele lembra que existe um Deus, né? Ele lembra que existe um Deus, então vai procurar um profeta, vai procurar uma pessoa separada que pode dar uma explicação para ele. Então lembraram que tinha Daniel ali que não tinha se corrompido.
Então Daniel foi introduzido à presença do rei, foi chamado, né? Foi chamado, foi convocado, e ele foi obediente lá no rei. Versículo 13. Falou o rei e disse a Daniel: És tu, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Né? Foi ter certeza se era Daniel, né? Tenho ouvido dizer a teu respeito que tem um espírito dos deuses que está em ti, que a luz e o entendimento, excelente sabedoria se acham em ti. Né? E Daniel ficou em silêncio, né? Ele ficou sendo investigado, começou a oferecer muitas coisas para Daniel. Daniel nunca se vendeu, né? Daniel ficou quieto, né? Estava na presença do rei humano, porque mesmo aqui na terra, nós somos servos de Deus, rei dos reis. Mas também quando a gente está diante de uma autoridade, nós temos que respeitar a autoridade, né, Márcio? Verdade. Temos que respeitar a autoridade da terra. Né? E acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios astrólogos para lerem essa escritura e me fazerem saber a interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessa palavra. Ninguém conseguiu ler nada. Porque ali ninguém estava ligado no trono. Só quem estava ligado no trono era Daniel. Aí ele ofereceu a Daniel ouro, lugar, cadeira. Daniel estava quieto. Daniel não estava querendo saber de nada disso. Daniel queria adorar a Deus, mas Daniel ficou em silêncio, respeitando a autoridade do rei, né? E aqui no versículo 18, o rei Deus, o Altíssimo, deu Nabucodonosor teu pai. E Daniel agora chegou a vez de Daniel falar, né? Deixou ele falar à vontade, querer comprar Daniel quieto. E agora Daniel começou a abrir a boca para falar o que ele tinha que falar, né? É obediente. O rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza e a glória, e a magnificência. Por causa da grandeza, lhe deu todos os povos, nações e línguas. Tremiam e temiam diante dele. E quem queria matava, ele matava. E quem queria dar vida, e quem queria engrandecia, e quem queria batia. Mas quando seu coração se exalçou, né, ficou orgulhoso, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos animais, e a sua morada com jumentos monteses fizeram comer erva como bois, e pelo orvalho do céu foi molhado do seu corpo, até que reconhecesse que o Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre todos os homens e quem constituiu sobre eles. Por que será, né, que estamos passando certas lutas e tribulações? Será que nós temos deixado nosso coração se elevar, se exaltar diante desse Deus? Eu faço uma pergunta, deixa essa pergunta no ar. Você tem ficado soberbo por algo que Deus te deu? Tudo que o rei Nabucodonosor tinha foi permissão de Deus. E tudo foi tirado, foi permissão de Deus. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, é permissão de Deus. Mas tem coisas que você procura. Tem coisa que você pega com a sua mão. Tem coisa que você vai com seus pés. E ele pagou um preço bem alto. Virou um animal, né, Márcio? Um animal humano. Porque ele precisou reconhecer que existia um rei acima dele, que é o rei dos reis. Que ele que manda em tudo. E se tu, seu filho Belsazar, né? Não humilhaste o teu coração, ainda soubeste tudo isso. Então, ele sabia o que aconteceu com o pai dele. Então, ele tinha um entendimento diferente do pai dele. Porque quando você é criado sabendo, quando você sabe, você sabe. Quando você não sabe, você não sabe. E Deus sabe quando você sabe. E Deus sabe quando você não sabe. Sabe por quê? Porque Deus conhece a medida.
Ele sabe o que está por dentro e por fora de você. Eu não sei, mas Deus sabe. Verdade. E Belsazar não adiantava falar que não sabia, porque ele viu tudo acontecer. Então, ele viu com os olhos dele, né? Como Tomé. Tomé queria ver as marcas de Cristo. Mas hoje a gente não viu as marcas de Cristo, mas nós cremos na marca de Cristo. Glória. Nós confiamos nas marcas de Cristo. Nós sabemos que o nosso Cristo existiu, o nosso Redentor veio e nos salvou, morreu por nós, né? E tu levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos vasos da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, olha só, pegando as coisas santas para trazer para a presença dos inimigos. Onde tu tem andado, vaso? Vaso de Deus. Onde tu tem pisado? Vigia. Ah, mas me mandaram. Epa, naquele grande dia, não vai ficar pedra sobre pedra. Tem um que está vendo seus passos. Tem um que está vendo sua procedência. Tem um que tem vindo às mesas que você tem sentado. Cuidado. Vigie. O Senhor está te olhando. Amém? Vasos de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não vêm. Então, eles levou os vasos de Deus para idolatria. Cuidado com a idolatria. Vamos vigiar. Cuidado com a idolatria. Porque eles não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus. Está bem claro aqui na palavra do Senhor. 5:23. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, ele não glorificaste. Que situação, hein, Márcio? Que situação, porque Deus vê tudo. Tem muita gente que pensa que Deus não vê nada, mas Deus vê tudo. Verdade. Tudo. Não tem onde se esconder de Deus. Teve um que tentou se esconder, né, Márcio? Correr. Jonas, né? Mas foi pego. Foi pego por Deus, né? E teve que obedecer, né? Obedece, né? Nós temos que obedecer. Quem manda é Deus. E nós temos que obedecer, né? Como vasos obedientes. Então dele foi enviado aquela parte da mão que escreveu a esta escritura. Esta, pois, foi a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesaste, foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então ele perdeu o reino e foi pesado na balança e foi achado em falta. E o reino foi dividido entre os medos e os persas. Então mandou Belsazar vestir-se Daniel de púrpura, ele pusesse uma cadeia de ouro ao seu pescoço e proclamasse ao seu respeito que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou-se o reino na idade de 62 anos. Forte, né? Vamos vigiar, né? Vamos vigiar. Ele caiu na mão de um Deus poderoso. E ele pagou, né? Mas que nós viemos estar na mão do Senhor para o Senhor cuidar de nós, né, Márcio? Verdade. Fica essa palavra, vigie, vaso do Senhor. Você separado para adorar o Senhor na casa do Senhor. Amém? Amém, meus queridos. Que essa palavra fique em seu coração. Daniel 5, né? Capítulo 5. Capítulo 5. Você que está do outro lado aí, pode meditar na sua casa, tá bom? Daniel capítulo 5.
você vai estar acompanhando junto conosco aqui uma passagem muito forte, que não pode se misturar coisas santas com coisas imundas, porque Deus é santo. Exatamente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.